Muito boa noite, seja bem-vindo ao Por Linhas Tortas, hoje com António Matos da Fonseca. António Matos da Fonseca, muito boa noite. Olá, Viva. E hoje agarramos numa notícia que sugeriu sobre as jogadoras ou jogadoras iranianas expulsas da seleção para discutirmos um tema um bocadinho mais profundo. Estamos a falar da intersexualidade e da transexualidade. Se calhar começamos aqui por situar quem nos está a ouvir nessa notícia. Exatamente. E acho que é muito importante situar-nos, porque quando eu li essa notícia, o que me chamou a atenção, em particular, para além de tudo o que envolve a própria notícia e o facto de ter sido no Irão, e que nós pensamos que não tem qualquer tipo de interesse neste momento estar a discutir, interessa realmente o que me interessou, sobretudo na notícia, foram as reações que tiveram as pessoas que comentaram essa notícia nos jornais onde saiu, porque a maior parte dos comentários eram jocosos, e isso deixou-me, de uma certa maneira, surpreendido, ao mesmo tempo chocado, porque continua a haver, de parte do público em geral, relativamente a estas situações, um completo alheamento, como se nada nunca lhes pudesse bater à porta e como se eles não tivessem, no século XXI, um entendimento sobre estas coisas que fosse realmente nivelado por uma cultura que se pensa que uma população em geral, e sobretudo num país europeu, já deverá ter. Nós estamos a falar de pessoas, no caso destas jogadoras eram homens que estavam a jogar na seleção feminina e que estavam em processo de mudança de sexo. Estamos a falar de pessoas que, independentemente de estarmos a falar no Irão ou não, são pessoas que acabam por nascer, crescer e estar numa terra de ninguém, mas são pessoas que ainda assim precisam de um olhar médico mais atento e psicológico. Exatamente. E é preciso ter em conta que a maior parte das vezes se confunde aquilo que é a intersexualidade com aquilo que é a transexualidade, porque são duas coisas diferentes. Poder-se-ia dizer que eu posso desejar ser transexual, mas eu não posso sofrer de intersexualidade. Porquê? Porque a intersexualidade é algo com que se nasce. Nós nascemos com alterações a nível orgânico que nos transformam num intersexual, aquilo que até há relativamente pouco tempo se designava por um hermafrodita ou um pseudo-hermafrodita, masculino ou feminino. Isso quer dizer que existem crianças que, ao nascer, já apresentam a esse nível alterações que muitas vezes nem sequer são detectadas, o que leva a que durante a sua infância, muitas vezes, se acabe por detectar que realmente essas alterações existem e isso tenha depois que acarretar mudanças, por exemplo, nos nomes e até, muitas vezes, no género. Podemos também discutir isso porque até há relativamente pouco tempo achava-se que esses casos tinham que ter uma certa urgência durante ainda a infância das crianças para que se tratassem e hoje pensa-se que não, que deve ser a criança mais tarde, quando se torna um adolescente, que deve começar a ser ela própria a escolher aquele que depois vai ser o seu género. A outra questão da transexualidade é diferente porque aquilo que nós temos habitualmente é um transtorno da identidade do género de uma pessoa. Um indivíduo nasce com cromossomas XX ou XY normais, é um indivíduo normal, enquanto que os outros podem ter até alterações também cromossomáticas e que acaba por, a uma dada altura, não se sentir bem na pele daquilo que é o seu sexo biológico. E isso é o que nós vulgarmente chamamos a mudança de sexo necessária para essas pessoas. E o António Matos da Fonseca trabalha até com uma equipa que acompanha essas pessoas. Como é que é feito o acompanhamento dessas situações? Como é que o Serviço Nacional de Saúde está, de alguma forma, equipado e preparado para poder ajudar essas pessoas? É evidente que, sob o ponto de vista do acompanhamento, nós temos que ter em conta que estes indivíduos, em particular, neste caso os transexuais, porque são os indivíduos que poderíamos dizer que onde se levantam os maiores problemas sob o ponto de vista da mudança, têm que ter um acompanhamento psicológico bastante intenso, não é? E é preciso, por exemplo, para que se aceite fazer a chamada mudança do sexo, aquilo que nós chamamos por cirurgia de resignação, não é? Sexual,
é preciso que decorram pelo menos 2 anos, já numa fase mais adulta, para que se aceite então que aquilo que, no fundo, o indivíduo nos pede possa ter uma consequência. Eles fazem esse tipo de tratamento e de acompanhamento, sobretudo, não é propriamente tratamento, mas acompanhamento psicológico. Têm que fazer tratamentos hormonais e têm que, claro, fazer tratamentos cirúrgicos que podem ser mais ou menos abrangentes e que podem levar, inclusivamente, à cirurgia da resignação sexual, quer dizer, aquilo que nós chamamos vulgarmente pela própria mudança do sexo. Passar, por exemplo, de masculino para feminino e vice-versa. E ao acompanhar estas pessoas, nota-se de alguma forma que há uma prevalência dos transexuais sobre os intersexuais, há uma mistura destes dois. Há erros que se cometem neste processo, erros de avaliação? Sim, há erros que se cometem, sobretudo na avaliação dos transexuais. Aí é onde muitas vezes acontecem os maiores problemas, porque pode-se chegar, inclusivamente, ao fim de um processo, não é? E, de repente, o indivíduo que passou por tudo aquilo querer voltar novamente para trás. E aí é mais complicado de desfazer tudo aquilo que já se fez. Mas acontecem essas situações. Nos outros indivíduos, o processo é diferente. Porquê? Porque é entendido como um transtorno, uma anomalia que a criança tem desde que nasceu e por isso que busca tratamento e que normalmente vai ser acompanhada até ao momento em que a própria criança com os pais vão decidir, não é? Qual é o sexo com que a criança deve continuar. E as estatísticas, pelo que falávamos há pouco, antes de nos sentarmos aqui, não são assim tão poucos os casos por ano, em média, que acabam por passar por este tipo de processos. Eu quero lhe dizer que eu tive conhecimento direto destas situações ainda no tempo em que andava na Faculdade de Medicina e no Hospital de Santa Maria já havia uma consulta para este tipo de situações que eram na altura, sobretudo, designadas por doentes com pseudohermafroditismo. Sobretudo pseudohermafroditismo. E a partir dessa consulta começou-se a desenvolver então um conjunto de métodos para tratar estes doentes já de uma forma que se poderia dizer mais avançada. Naquela altura fiquei extremamente chocado, sobretudo com o número de crianças e de adolescentes que já andavam naquela consulta. Porquê? Porque na verdade nós parece que passamos pelas coisas sem notar que elas existem ou que acontecem, muitas vezes, e às vezes é mesmo ao nosso lado. E por isso, quando eu li esta notícia há dias sobre os jogadores de futebol, ou as jogadoras de futebol neste caso, eu fiquei a pensar que realmente isto é um problema que diz respeito a toda a gente. Porquê? Porque se é verdade que todos nós podemos ter na nossa família, não é? Uma situação em que possa haver um transtorno da identidade de género e o indivíduo se possa transformar num transexual, quer dizer, se torne um transexual, há uma coisa que nós também temos que ter em conta, é que por cada nascimento que possa haver, até na nossa própria família, nós também corremos o risco, poder-se-ia dizer, de ter uma criança com um problema desses, neste caso, de um hermafroditismo, de um pseudo-hermafroditismo com maior ou maior complexidade. Isto é, o problema pode bater a toda a gente. Tendo em conta que, por exemplo, em Portugal, só destas alterações existem dados que revelam que cerca de 20 crianças nascem por ano em Portugal com este tipo de transtornos. A mim o que me fez pensar esta notícia foi que a fronteira entre o que é ser um homem e uma mulher é mais do que física, o que foi de alguma forma uma surpresa. Exatamente, e podíamos até discutir isso, porque depois, no fundo, podemos também, isto também tem os seus lados que nos dão para discutir situações mais complexas, que é quais são os critérios que nós hoje temos, por exemplo, numa equipa de futebol, para achar que, afinal, o indivíduo é admitido ou não é admitido. Se é porque tem 46XX ou 46XY, quer dizer, se tem 46 cromossomas e tem XX no caso de ser masculino, feminino, XY no caso de ser feminino, mas o que acontece, por exemplo, se for um síndrome de Klinefeld, que é 47XXY?
O que é que esse indivíduo tem direito? Não tem direito a jogar futebol, por exemplo? E esta situação é tanto mais insólita e de difícil solução quando estamos a falar de um país como o Irão e com as suas idiosincrasias religiosas, Mas também em Portugal quero dizer que estas situações também não são tratadas da melhor maneira. Quer dizer, se é verdade que o Serviço Nacional de Saúde hoje em dia proporciona aos seus utentes e à população em geral a possibilidade de tratar este tipo de transtornos, não é? Sejam eles quais forem, também se poderá dizer que aquilo que são as políticas que se tomaram neste campo também podem, de alguma maneira, podem ser tidas como possivelmente não as melhores, não é? Em que sentido? No sentido que, por exemplo, nós não podemos designar serviços no país por decreto para serem os serviços assignados ao tratamento de uma determinada doença. Porque, por exemplo, se nós em Lisboa tínhamos a equipa com maior número de casos operados, com mais experiência no país, de repente não se compreendeu muito bem porque é que por decreto-lei eu quando digo decreto-lei foi porque o Ministério da Saúde assim o entendeu, levou para Coimbra o tratamento desses indivíduos para equipas que, até à altura, pelo menos, não tinham qualquer tipo de experiência. Acha que, de alguma forma, se tiver nascido não transexual nem intersexual, mas do lado errado do Serviço Nacional de Saúde, aqueles que dependem dele para ter algum tipo de cuidado, se está menos preparado para se ter um acompanhamento? Ou seja... Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu acho que isto foi sobretudo um erro político. Não é um erro da parte médica, porque é evidente que todos os meus colegas que estão neste momento à frente da equipa de Coimbra, certamente todos eles fazem um esforço enorme para dar aos doentes os melhores resultados que eles possam obter. No entanto, evidentemente que isso muitas vezes cria um vazio, sobretudo com aqueles que são indivíduos que já com uma vasta experiência no assunto e que de repente são como que postos na prateleira, já deixam de servir porque, por exemplo, atingiram o tempo de reforma, quer dizer, não é aproveitado toda a idiosincrasia que se pode tirar de alguém que tem uma vasta experiência sobre o assunto, mas que por outros motivos deixou, por exemplo, de pertencer aos quadros do Estado. António Matos da Fonseca, até para a semana. Até para a semana, muito obrigado. Por Unhas Tortas com António Matos da Fonseca, para a semana a mais. Até lá.